26 de novembro de 2023, estamos de novo na rubrica da Beira Serra, obviamente, com o psicólogo da Beira Serra, Daniel Morgado, ouvirmos mais conselhos, mais pistas, mais reflexões sobre, de resto, temas que estão na atualidade e que surgem na sequência de rubricas anteriores. Daniel Morgado, bom dia. Hoje vamos falar de um tema que parece, digamos, pouco importante, mas assume, de facto, uma grande importância. As crianças não quererem ir à escola. A birra, não é? E não só. Exatamente. Bom dia Paulo, bom dia a todo o auditório. Depois de falarmos aqui, durante algumas emissões, sobre alguns cuidados a ter neste início de ano letivo, vimos falar de um tema um pouco diferente, mas que se prende também com a mesma temática. No fundo, o facto de alguns miúdos, ou no início do ano, ou depois de um período em que tiveram perfeitamente incluídos na escola, chegam a casa e dizem que não querem ir à escola, ou levantam-se de manhã, fazem uma grande birra e dizem que não querem ir para a escola. Os estudos efetuados nesta área indicam que a rejeição da escola é mais frequente em crianças até aos 11 anos, entre os 5 e os 11 anos, até porque os mais velhos muitas vezes não há uma rejeição real da escola, o que há é o absentismo escolar. Quando falamos em adolescentes, muitas vezes eles não fazem este tipo de birra, de não ir à escola, mas acabam depois por sair de casa, mas não ir efetivamente às aulas. Mas nestes miúdos, entre os 5 e os 11 anos, é um fenómeno que até é bastante comum. As pessoas se calhar não têm noção, mas à volta de 5% dos alunos apresentam em algum momento este tipo de dificuldade e são afetados de forma mais ou menos semelhante, tantos meninos como as meninas. Então estamos a falar 1 em cada 20 estudantes, 1 em cada 20 crianças até aos 11 anos, eventualmente vai apresentar, durante uma fase da sua vida, esta rejeição da escola. E não tem a ver com birra, pois não? Ou tem? Que não tem a ver, peço com birra de não ir à escola. Por vezes pode ter. Ou há outros fatores. Pode ter. Nós sabemos que às vezes também é um momento de preguiça e não passa disso mesmo. Mas convém que os pais estejam atentos, porque pode ser mais do que isso. Então é importante, antes de pensarmos em castigar ou obrigar as crianças a ir à escola, que os pais tentem perceber o que é que leva o seu filho a acordar um dia sem vontade de ir às aulas. É normal que uma por outra vez a criança mostre vontade de ficar em casa, muitas vezes na expectativa de ficar mais tempo com os pais, mas se recusa, se repete, é preciso ler para lá do evidente, ler os sinais, digamos assim. E as desculpas, como dói-me a cabeça, dói-me a barriga, são frequentemente utilizadas pelos mais pequenos, quando não querem ir à escola, e por vezes o mal-estar físico tem expressão de febre ou de vómitos, tem uma expressão física, digamos assim, sem justificação médica. Muitas vezes o que se passa é que são no fundo, sintomas psicossomáticos, no fundo, um problema que é psicológico ou emocional, mas que tem depois uma vertente física. Um ser humano é um conjunto entre o que é um ser biopsicossocial, muitas vezes hoje acaba por se dizer assim, mas os sintomas que muitas vezes têm uma origem psicológica, mas têm depois uma expressão física. E quando nós não conseguimos perceber exatamente o que se passa com aquela criança, em termos médicos, não há um motivo aparente para isto estar a acontecer, devemos estar muito atentos e devemos estar atentos, por exemplo, aqui, quando um jovem, por exemplo, expressa que não tem amigos ou que se sente rejeitado pelos colegas, ou em determinadas situações pode até, por exemplo, evitar ter determinados comportamentos, levar determinados objetos para a escola. Quando isto acontece, é importante conversarmos com os jovens e percebermos se há algo mais. Por vezes, quando se puxa um pouco pelas crianças, eles acabam por falar nos meninos maus, nos meninos que os agridem, e quando isto acontece é importante que os pais conversem com o jovem, percebam exatamente o que está a acontecer, e que envolvam também a escola, os pais, dos outros jovens que eventualmente possam estar envolvidos, mas acima de tudo quem está aqui a mediar, que é o educador ou o professor, que tem um papel importante e que pode ajudar a resolver estas situações. Muitas vezes, quando falamos em bullying, as pessoas associam logo a uma agressão física completa, mas nem sempre é assim.
Muitas vezes um encontrão, ou o facto dos colegas colocarem de parte aquele jovem, é também uma forma de bullying, é uma forma de não o deixarem estar integrado na escola, e é importante perceber com as crianças se a situação será essa. Quando acontece, é importante, no fundo, ter, em todas as situações, na verdade, é importante que os pais tenham um discurso de calma. Os jovens são, e principalmente as crianças, são muito condicionados pela forma de estar dos pais. Se perante esta situação os pais demonstram uma atitude de grande nervosismo, de grande ansiedade, isso acaba por ser absorvido pela criança. São quase como pequenas esponjinhas e que se percebem que os pais estão com medo, então eles próprios mais medo irão ter. Então é preciso tentar ter aqui uma atitude de alguma serenidade e procurar resolver as situações com a restante comunidade escolar. Mas podem ser outras situações também, quando falamos de rejeição da escola. Esta talvez o primeiro tema que vem à nossa cabeça, o facto de haver algum tipo de bullying ou de rejeição por parte dos pares, mas podem ser outras situações. Pode ser, por exemplo, uma questão de o jovem simplesmente sentir que não tem capacidade suficiente para a escola, pode sentir que é incapaz de aprender ao ritmo dos outros, e isso muitas vezes leva, por uma questão até de se proteger, a evitar a escola. E quando isto acontece, mais uma vez, é importante que os pais, por um lado, sejam capazes de ouvir o que a criança tem a dizer, que sejam capazes de conversar com ela, de lhe perguntar sobre o dia-a-dia, o que é que ela gostou mais, o que é que ela gostou menos, quais são as atividades, quais são as disciplinas, quais são, no fundo, os momentos positivos do dia, e então descortinar quais são, no fundo, os problemas, as disciplinas que o jovem não gosta de frequentar, quais são os espaços, no fundo perceber isto e em função disso conversar com o jovem e explicar-lhe que todos nós temos coisas que gostamos mais de fazer, coisas que gostamos menos de fazer, coisas onde nos sentimos mais capazes, mas também o oposto, por vezes nós não somos bons em tudo, e é importante também ter esse tipo de discurso com os jovens e levá-los a perceber que a escola é importante na sua globalidade. Há coisas muito interessantes na escola, há momentos de lazer que são incontornáveis, e também lá pelo meio pode haver uma disciplina, pode haver uma situação em que ele não é tão capaz de acompanhar como os outros, mas isso não faz dele um pior filho, ou não faz dele um pior aluno. Por fim, só mesmo para terminar, isso não se esgota aqui, claro está, mas o nosso tempo também é limitado. Dizer que por vezes também pode estar em causa algum tipo de medo por parte do jovem. O que acontece muitas vezes é que há uma perda, e quando falo de uma perda, pode ser, por exemplo, uma separação dos pais, pode ser a perda de um avô, de uma avó, de um amigo de família, até de um animal de estimação. Isso por vezes leva a que as crianças percebam que o que aconteceu aos outros poderá acontecer aos pais, e leva a que tenham um certo receio e terem, então, em função disso, a tendência de quererem ficar em casa como forma de protegerem os pais, ou de perceberem onde é que os pais estão e que estão bem. Mais uma vez, é importante perceber com os jovens, é importante transmitir-lhes segurança, é importante que eles percebam que, independentemente de estarem com eles ou não, os pais estarão lá depois do dia de aulas. Quando os jovens não querem ir à escola, eu sei que isto é muito difícil para um pai, mas é importante que, na medida do possível, que sejamos compreensivos, mas também, de alguma forma, rígidos, e dizer não, independentemente das dificuldades, nós temos que as ultrapassar. É importante que tu vás à escola, vou-te deixar, mas venho-te buscar novamente, e no final do dia voltamos a conversar, voltamos a avaliar o que correu melhor hoje, o que correu pior, e essa firmeza, no fundo, é importante para não criarmos também no jovem aqui uma tentativa ou uma tendência ao evitamento, porque se nós temos um problema na nossa vida e na escola também, se há um problema e se nós o evitamos, e a nossa forma de ultrapassarmos é evitando, então o problema simplesmente está a arrastar-se no tempo. Ele não está a ser resolvido, está a arrastar-se, e muitas vezes a ser até piorado, porque quanto mais acontece... É uma bola de neve, não é? É uma bola de neve, exatamente. Portanto, é preciso ouvir, dialogar com serenidade, mas com firmeza, não é isso? Exatamente, é mesmo isso. Um abraço, até à próxima semana. Obrigado, Paulo. Até para a semana. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa?
Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.